Vou pedir a Aninha para começar a gravação. E a gente vai retomar hoje do verso... Nós fomos até o 6. E, se eu não me engano, a gente concluiu o verso 6, né? A gente vai, então, retomar do verso 7 em diante. Contudo, eu vou fazer a leitura mais uma vez, do verso 3 até o 14, tá, pessoal? Porque essa estrofe inicial da carta ela é muito importante. Efésios 1, verso 3, a gente vai ler até o 14. Efésios 1, verso 3. Tá bom, tá bom. Marilza, depois que o pessoal entrar, você deixa a porta bem fechadinha, só para o som não vazar muito para cá. Obrigado. Então vamos lá, pessoal. Efésios 1, verso 3 ao 14. Vou fazer a leitura, uma oração, e a gente dá início. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos. A partir daqui, pessoal, dessa vírgula em diante, vocês percebam que o apóstolo Paulo começa a direcionar o raciocínio para a pessoa de Cristo. Percebam que ele começou falando no verso 3 que Deus é bendito, né? E ele diz exclusivamente o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou que Deus nos escolheu nele mesmo, diante dele, em amor nos predestinou para ele. E quando você chega no finalzinho do verso 5, ele começa a redirecionar o tema para a pessoa do Senhor Jesus. Aí olha o que ele diz: por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. A partir daqui, do verso 7 em diante, o apóstolo Paulo começa a falar sobre a pessoa de Cristo. Percebam que ele inicia o verso assim: nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, ou seja, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Aqui ele conclui o que ele estava dizendo sobre a pessoa de Jesus. E do verso 13 em diante, olha o que ele vai dizer. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa, tendo nele também crido. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre outra pessoa. Ele claramente faz a distinção nesses versos iniciais de Efésios da doutrina da Trindade, das três pessoas que residem na Trindade. Ou seja, é aquela realidade, aquela doutrina que a Bíblia ensina de que Deus é um, mas de que Deus subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, finalizando, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Verso final: o Espírito é o penhor da nossa herança.
até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. É muito interessante ele atribuir glória às três pessoas da Trindade: ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Contudo, o nosso foco hoje não vai ser a doutrina da Trindade e não vai ser da pessoa do Espírito Santo, vai ser o verso 7 em diante, em que o apóstolo Paulo vai falar sobre Cristo. Então vamos fazer uma oração e dar início na nossa aula. Pai Santo, nós louvamos o teu nome, Senhor, agradecemos por esse dia, foi o dia que o Senhor fez, o dia do Senhor, e nesse dia nós gostaríamos de ouvir a tua voz, Pai. Gostaríamos de ser edificados, sentir a tua presença no nosso meio, sentir a tua presença dentro de nós. E saímos daqui, deste culto, dessa aula, amando mais a ti, Senhor, amando mais o Evangelho, mais apaixonados pelo Senhor Jesus e conscientes da presença do Espírito Santo em nosso coração. Perdoa os nossos pecados, nos livra do mal e aumente-nos a fé, Senhor. Assim te pedimos, em nome de Jesus, amém. Então, gente, a gente vai retomar a nossa aula hoje do verso 7 em diante. Mas não sem antes lembrar que no final do verso 6, o apóstolo Paulo, ele introduz a pessoa do Senhor Jesus, o definindo dessa forma, o chamando de amado. Percebam que o final do verso 6, a gente encontra a seguinte informação, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. É muito interessante, é a única vez em que o apóstolo Paulo define o Senhor Jesus como amado com A maiúsculo, em todas as suas cartas. E isso é muito significativo, porque como essa carta é compreendida pelos comentaristas bíblicos, pelos teólogos, como uma das cartas teologicamente mais profundas, em que o apóstolo Paulo vai mais longe em doutrina, em explicação sobre o passado, o presente, o futuro, em doutrinas escatológicas, por exemplo. Ele fala sobre coisas que vão acontecer após a volta de Jesus. E não são todas as cartas em que ele trata essas doutrinas. Então, como essa é uma carta em que ele vai muito a fundo, teologicamente, nós devemos entender que aqui ele quer fazer com que a igreja nunca se esqueça de que esse que veio ao mundo, que se revestiu da natureza humana, é esse que viveu a nossa vida, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou pela igreja, é aquele que é o amado entre todos. Ele é o amado entre toda a criação. Ele é amado de uma maneira distinta. Por isso que ele é amado com A maiúsculo. É interessante ele chamar o Senhor Jesus de amado com A maiúsculo. O que ele está dizendo é que o Pai, ele ama a sua criação. Mas, diante de toda a sua criação, você não a pode comparar com a pessoa do Filho. Ele é tão superior que tudo aquilo que foi criado, que o apóstolo Paulo diz em Colossenses, que tudo foi feito por meio dele, que tudo foi feito para ele, e que sem ele, nada do que foi feito veio à existência. O apóstolo Paulo diz que pela palavra de Jesus tudo subsiste, que nele reside a plenitude da divindade. E o escritor de Hebreus diz que pela palavra de Jesus foram criados céus e terra. Então, é importante a gente lembrar a excelência e a grandiosidade que a palavra de Deus atribui à pessoa do Senhor Jesus. O que me leva a dizer a vocês de que o evangelho, se ele for honestamente lido, investigado, pesquisado por não cristãos, é impossível que alguém chegue a uma conclusão ordinária sobre o evangelho, que é uma religião entre as demais, que é uma coisa qualquer. Ah, sim, ele tem fé em Jesus, tudo bem. Ah, sim, Jesus foi um bom mestre, uma boa pessoa. Isso não é possível. Se a pessoa leu honestamente a Escritura, o Antigo e o Novo Testamento, e ela viu as declarações grandiosas que são feitas sobre Jesus, ou essa pessoa vai ter o Evangelho como uma loucura e Jesus como um megalomaníaco, um demagogo, ou essa pessoa vai ver crédito nessa religião, nesses ensinos, porque o Evangelho ele não abre para a possibilidade de que Jesus seja visto como um entre outros líderes da história da raça humana, como um entre outros ayatolás, rabinos, mestres, profetas. Ele simplesmente não permite,
porque a figura de Cristo ela é infinitamente mais exaltada que a de Maomé, que a de Buda, que a de qualquer religião do passado, qualquer deus grego, deus romano, deus persa, mesopotâmico, egípcio. Ela simplesmente é uma figura em que Jesus é apresentado como criador, como aquele que o Pai usou para criar todas as coisas. Então é importante a gente lembrar disso, porque se vocês virem alguém apresentando a figura de Jesus como um líder que veio inserir as gerações, as sociedades, num processo de transformação moral, civilizatório, de evolução, de construção, de emancipação do ser, essa pessoa está profundamente enganada. E de duas, uma. Ou ela faz vista grossa às informações contidas na Bíblia sobre Jesus, ou ela simplesmente não está lidando honestamente com o texto. Ela simplesmente tem o texto como falível. Um texto que está sujeito aos erros humanos e que tem uma série de hipérboles, sabe, de metáforas sobre a pessoa de Jesus, quando na verdade nada disso é real. O problema, sim, Delcy. Eu acho também que a figura de Jesus ela é tão forte, que as religiões, como ela não sabe exatamente o que fazer, elas colocam Jesus ali. Né? Você pega isso. Não, ele foi um grande profeta. Eu estou entendendo claramente o que você está falando. Sim, sim. Mas ele é tão forte que você não pode descartar. Você tenta, ele entra. Sim. Ele não sabe exatamente o que fazer isso. Eles não sabem. Ele entra. É verdade. Ele é um profeta lá, uma pessoa iluminada, tal, porque ele não sabe fazer isso. Eu acho que é um grande perigo, né? Eu acho que essa é uma palavra, estendendo um pouquinho, mas é uma palavra, às vezes, forte, que é o seguinte: Deus, soberano, nossa terra, o Delcy está reforçando o ponto e dizendo que as declarações sobre Cristo são tais que as pessoas muitas vezes não sabem o que fazer com ele. E realmente, né, ou a pessoa tem a fé no Jesus revelado pela Bíblia, ou a fé, ela simplesmente é incompatível com aquela fé descrita na Bíblia. Sim, Elô? É papel... É. A Elô trouxe um ponto interessante. A Elô está lembrando... A Elô puxou um ponto importante, que vale a pena abordar um pouco com vocês. Ela falou o seguinte: Jesus mesmo disse, né, para Marta, pois Maria ainda estava quando Lázaro morreu, Maria ficou na casa. E Marta foi ao encontro de Jesus, na entrada de Betânia. E ali naquela conversa com Marta, Jesus disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, Elô está dizendo, uma pessoa que diz isso, né, está claramente se colocando de uma maneira superior a qualquer tipo de ser humano que já existiu. Só que Elô acrescentou uma informação. Não seria papel do Espírito Santo nos convencer da divindade e da realidade sobre a pessoa de Jesus? E ela tem razão nesse ponto. O que significa? A gente não deve exigir das pessoas que as pessoas imediatamente, prontamente, reconheçam a divindade do Filho de Deus. Mas o ponto que eu quis trazer aqui para vocês é daqueles que, depois do contato com o Evangelho, com as doutrinas, com a própria Bíblia, chegam a uma conclusão que a Bíblia não permite. E é uma conclusão, eu digo, meramente intelectual, não espiritual. Elas não vão ter Jesus como Senhor e Salvador, como Senhor sobre as suas vidas. Contudo, se a Bíblia diz claramente e repetidas vezes de que o Senhor Jesus é o Filho de Deus,
e de que tudo foi criado por meio dele, é uma questão de honestidade intelectual da leitura de um escritor diante do material, dele reconhecer honestamente o que o material apresenta como verdade. Porque uma coisa que seria muito contraditória para o leitor, para aquele que está se dirigindo a um material, um livro, é dele não observar os principais pontos abordados no livro e chegar a conclusões diversas, né, a uma interpretação que não foi dada pelo escritor, por exemplo. Então, nesse sentido, nós não devemos exigir que as pessoas reconheçam Jesus como Filho de Deus. Mas o ponto é que elas devem entender o que a Bíblia diz sobre ele. E é isso que a Bíblia diz. Elas podem não concordar. O que eu estou falando é que é mais desonesto. Presta atenção, isso aqui é importante. É mais desonesto alguém reconhecer o que a Bíblia diz sobre Jesus e apresentar uma interpretação incompatível do que aquele que sabe o que a Bíblia diz, mas fala, isso aqui eu não concordo, isso aqui é loucura. O que está dizendo que é loucura está agindo com mais honestidade do que aquele que, depois de ter acesso ao material, diz que Jesus foi um líder qualquer. Esse é um ponto importante. É uma questão de honestidade com o material. E eu diria a mesma coisa quanto a algumas pessoas que chegam à conclusão de que a Bíblia não é a palavra de Deus. Isso também eu diria que é um ponto em que os que não professam a fé, que não tem nenhuma relação com o cristianismo, mas que entendem que os cristãos têm a Bíblia como uma escritura inspirada pelo Espírito Santo, eles não concordando, eles respeitam. Eles falam, olha, isso é a escolha deles. Isso é a escolha deles, isso está no livro deles, é regra de fé e prática deles, não é a minha. Isso é você ser honesto. Você é incrédulo, mas você está sendo honesto com o material. Agora, quando você professa a fé e você apresenta uma interpretação sobre o texto, de que a Bíblia não é inspirada, não é a palavra de Deus, você simplesmente contrai de Gênesis a Apocalipse, e isso é um problema. Isso eu interpreto, esse tipo de interpretação eu entendo como uma desonestidade intelectual, porque é o leitor que se recusa a receber o material como ele foi apresentado. Ele simplesmente não crê no material, no que está no material, só que esse é um problema sério. Uma coisa é você não crer no que o material apresenta como verdade. Outra coisa é você contradizer o próprio material. E quando alguém contradiz o material, aí você tem uma desonestidade com conteúdo. E isso é um grande problema. Emerson, querido, pode falar. Um exemplo do que você falou sobre a pessoa que é incrédula, ela ouve o evangelho e não crê, mas ela compreende o que aquilo vai significar se ela acreditar. Que foi no meu trabalho, quando estávamos conversando com uma pessoa de uma outra religião, e chegamos um espírita e outro esqueci o nome aqui da religião, falamos com pessoas. E aqui foi os dois, né, de ambos, religiões distintas. Exatamente. Emerson, isso é impossível, não tem como. Isso é uma maluquice, isso é algo que não dá para acreditar. E aquilo me chocou porque, na hora, você percebe o seguinte: eles entenderam. Se eles Pode ir. E isso é importante até na hora do evangelho, esse é o ponto. Porque depois de um determinado tempo, a igreja ficou tão preocupada. Senhor da ética. E aí, é mais palatável as pessoas ouvirem e aceitarem a ética do que o senhor da ética. Então, isso é uma coisa muito importante. Assim, Verdade. para nós evangelizarmos, na hora que estamos evangelizando, estamos seguros do que aquilo que o apóstolo Paulo falou, que o ministério dele sempre era sempre assim, tinha vitória, porque ele sabia que a mensagem do evangelho é cheia de morte, está aparecendo, cheia de vida, pode ser com ele. Então, o ministro ser fiel, só para o ministro no sentido, todos os que estão chegando de Cristo. A gente ficar falando desse assunto, mas olha a abordagem desse assunto de forma profunda, como muda a nossa perspectiva de entender o evangelho de até passando. Sim, é verdade. Eu acho que vocês ouviram bem, né, o que o Emerson falou, né, pessoal?
Que Não, ele tá próximo do falhou megafone. bastante, mas acho que deu para entender. Tá. Infelizmente eu tô sem outro aparelho aqui para gravar a voz dele. Mas ele tá apenas reforçando, né, endossando o ponto, né, de pessoas que intelectualmente, ao se aproximarem do conteúdo do evangelho, chegaram à conclusão de que é uma loucura. E isso é muito mais honesto do que aqueles que, depois de terem se aproximado, dizem que Jesus foi um líder, entre outros, um bom mestre, um revolucionário, quando a Bíblia simplesmente não dá margem para isso. Ela exalta Jesus a uma altura tão inalcançável que ela não permite que você dê uma interpretação sobre Cristo que não seja igualmente exaltada dessa forma. Então, esse é um ponto, eu acho que é importante. Eu tenho ouvido falar que tem acontecido uma migração de cristãos para o catolicismo. Eu já tenho ouvido falar isso já há alguns meses, mas sem ver muitas evidências disso. Nas últimas semanas eu comecei a ver. Então, me parece que isso realmente tem acontecido. Pessoas estão deixando a fé protestante e estão aderindo à fé católica. Aquele Anderson Silva, um pastor famoso, parece que migrou para o catolicismo, e outros também já foram. E alguns que não professam abertamente a fé católica, eu tenho recebido vídeos deles pregando de uma maneira bem assim, uma interpretação bem católica do evangelho. Eu acho até curioso isso. É difícil dar uma resposta ou encontrar um motivo dessa migração, né? Pode ser que seja essa loucura que a gente tenha visto no país, uma teologia louca, cada igreja tem a sua, e o que tem viralizado na internet beira o ridículo. Não é meramente uma coisa duvidosa, uma prática duvidosa que as pessoas têm feito. Não tem margem para dúvida, é ridículo. Tem muita coisa acontecendo que é ridículo. Esses dias eu vi uma moça quebrando um ovo na cabeça e um cara todo vestido com vestes longas e recebendo uma jarra de óleo de azeite na cabeça e todo mundo gritando no fundo. Quem é que vai ver isso? Vai olhar para isso e vai ver excelência? Ninguém. Só quem está no meio. Quem não consegue enxergar nada além daquela viseira. Aí sim a pessoa vai adorar, mas para quem está fora, é uma loucura. Então eu imagino que esse seja um dos motivos, mas eu não tenho acesso a informações suficientes para dizer por que protestantes estão aderindo ao catolicismo. Mas eu mencionei isso porque, voltando ao tema da pessoa de Jesus, em muitos sentidos, a interpretação católica ela beira essa desonestidade com o conteúdo da Bíblia. Em que sentido? E por que tem que falar isso de maneira delicada? Porque, por um lado, os católicos jamais, e sob hipótese alguma, vão negar a divindade de Jesus. Isso é um fato. Eles são os primeiros, foram os primeiros a deixar bem claro, né, de que é uma doutrina inegociável. Jesus é o Filho de Deus e a remissão dos pecados vem através dele. Qual é o problema, né, da interpretação católica? São as adições, são as coisas que a Igreja Católica adiciona a essa verdade, que deveria ser mantida de uma maneira exclusiva e à parte de qualquer outra, quando o assunto é a salvação. Essa é uma verdade que tem que ficar sozinha num canto. É ela e ela por ela. Contudo, os católicos acrescentam a confissão ao padre, que por aí, né, consequentemente, vem a penitência. Os católicos acrescentam a intermediação ou mediação da igreja, do sacerdote, do batismo. Não há salvação sem batismo na Igreja Católica. Os católicos também acrescentam as orações aos santos que já faleceram. E quem são esses santos? Alguém perguntaria. Os católicos creem que existiram santos na história, nos últimos 2000 anos, que alcançaram um nível de excelência tal que eles acumularam tanto mérito que eles possuem mérito de sobra. E por possuírem mérito de sobra, eles entendem que os católicos, os membros da igreja, podem orar a esses santos de modo que eles possam abençoar com esses méritos que eles possuem sobrando. Que tipo de bênção esses santos podem oferecer à igreja? Podem diminuir o tempo dos seus parentes que se encontram no purgatório sofrendo. E por que eles se encontram no purgatório sofrendo? Porque eles não viveram a vida à altura desses santos. E por isso você precisa orar aos santos para que os seus parentes que estão no purgatório tenham a sua dor amenizada. E isso sem falar nas relíquias, né, ossos supostamente preservados do apóstolo Pedro,
e você ora ajoelhado diante desses ossos, você crê que isso pode curar pessoas, sabe? O tema das relíquias também é muito complicado. E além disso, tem a figura papal, que por definição é um negócio que beira o absurdo, né? Que o Papa é sucessor direto do apóstolo Pedro, que quando ele pronuncia uma doutrina ex cátedra, ele está sendo mediado pelo Espírito Santo, que a doutrina é infalível. Então, assim, a Igreja Católica adiciona muita coisa à figura do Senhor Jesus quando o assunto é a salvação. E nesse sentido, volto a dizer para vocês que é uma certa desonestidade com que nós encontramos no texto, porque a interpretação é fruto de uma distorção do próprio texto, né? E eu não estou dizendo com isso que você não tem gente crente na Igreja Católica, hipótese alguma, você tem, né? A reforma protestante, ela se deu, na sua maior parte, com católicos se convertendo, né? E dizendo que passaram os últimos 30, 40 anos não convertidos dentro da Igreja Católica. Calvino, Lutero, especialmente Lutero, monge, viveu em monastério, sabe? Orou descalço no frio, ajoelhou no cimento, ficou dias de jejum, sabe? Dias se privando de água, de alimento, porque sentiu o peso do pecado em sua vida, e quando ele entendeu que o perdão de pecado vem por Cristo, ele viu aquela liberdade que ele nunca tinha tido acesso através da Igreja Católica. Então é possível pessoas se converterem dentro, ou pessoas já estarem convertidas dentro, mas estarem iludidas. Mas o que eu estou falando aqui com vocês, nesse sentido, é daquela aproximação intelectual com o conteúdo. E que, se for acompanhado de honestidade, vai interpretar o conteúdo como uma loucura. E depois da conversão, vai ficar encantado, fascinado, e vai ver excelência no conteúdo, sabe? A desonestidade é quando a pessoa se aproxima do conteúdo e dá uma interpretação oposta a ele. Esse é um problema complicado. Sim, Ilô, querido. Oi? Esse aí é um outro tema que é melhor nem entrar, mas é verdade. Daria tempo para explicar. Sim. Qualquer dia eu vou entrar nessa profecia do profeta Isaías para a gente ver melhor ela, mas é um ponto. Pegou o entendimento. Verdade. Mas vamos retomar então, verso 7 em diante, para pelo menos eu conseguir concluir o verso 7 hoje. Então diz assim, nele, né, no Senhor Jesus, temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. 2 pontos importantes que eu abordaria aqui, para a gente poder concluir pelo menos o verso 7. Primeiro, que o apóstolo Paulo está excluindo qualquer possibilidade de redenção que não seja na pessoa do Senhor Jesus. Esse é um primeiro ponto. Esse ponto também tem um desdobramento. Nós somos carentes de redenção. O Evangelho, ele não tem a apresentar à humanidade, em seu pronunciamento, em sua pregação, simplesmente de que os seres humanos precisam acertar mais do que errar. Não é essa a mensagem. Eles não precisam melhorar, serem pessoas melhores. Não é isso. O que o Evangelho tem a dizer é que a nossa condição é uma condição da mais profunda necessidade. E essa necessidade é uma necessidade de redenção. Invisível, espiritual. O que significa? Significa que a nossa alma, isso que Deus criou a sua imagem semelhante, que reside dentro de nós, se encontra num estado que precisa ou carece de perdão. Essa é a nossa condição. Nós temos um débito. Esse débito precisa ser quitado. E o segundo ponto desse verso que eu gostaria de trazer para vocês é que o apóstolo Paulo também apresentou o meio que esse débito deve ser quitado. É a pessoa do Senhor Jesus, mas o que envolve a pessoa do Senhor Jesus? E aqui é onde o Evangelho traz as suas conclusões mais drásticas. É o sangue dele. É o sangue. Não adiantava o Senhor Jesus viver e ascender aos céus sem passar pela morte. Não, alguém precisava pagar o preço da morte. E ele foi a pessoa que pagou esse preço. Algum sangue precisava ser derramado. Alguém pode perguntar, mas Pedro, por quê? Por que esse fascínio do ser humano com sangue derramado? Olha, há um lado que nós devemos compreender, que é o lado cultural, religioso, e que antecede o povo hebreu, a lei mosaica. Isso é muito interessante e importante a gente compreender. O ser humano tem alguma coisa dentro dele que diz a ele que sangue tem que ser derramado.
Como explicar isso? Não sei. É um mistério. As religiões mais antigas do planeta sacrificavam, todas sem exceção. Não há histórico de religião do passado, seja mesopotâmica, egípcia, persa, ou dos acádios, sumérios, que não envolva derramamento de sangue. O que nós podemos conjecturar, acredito eu, é de que o ser humano ele tem algum senso de que ele se encontra num estado, alguma coisa inconsciente, não totalmente sistematizada na cabeça dele, mas ele tem uma prontidão de entender que se existe um Criador, esse Criador exige algo dele. E de uma maneira involuntária, inconsciente, todos os seres humanos e todas as religiões se sacrificavam. É muito difícil explicar isso. Mas, ao mesmo tempo, isso revela um pouco disso que foi fruto da queda. Sabe, o pecado é algo muito grave. O primeiro assassinato foi de um irmão contra outro irmão. Então, assim, o pecado nos leva ao derramamento de sangue. Isso é um indício de que o perdão, ele também vai precisar de um derramamento de sangue. Então, aqui o apóstolo Paulo lembra que foi nele, é nele que nós temos a redenção e é pelo seu sangue. É pelo seu sangue. O escritor de Hebreus, ele chega ao ponto de dizer, eu acho que no capítulo 5 ou 4, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, isso é um ponto importante. Alguém poderia entrar naquele assunto delicado sobre os animais. Né? Por que sacrificar animais inocentes? Por que toda aquela matança? Por que Salomão, na construção do templo, sacrificou centenas e centenas de bodes e ovelhas? Por que o sacerdote tinha que matar aquele cordeiro uma vez ao ano, entrando no Santo dos Santos e fazer expiação pelo povo? O que a Bíblia ensina é que toda essa morte de animal era para incutir no raciocínio humano a gravidade do pecado. Por isso esses animais eram mortos. Era para os seres humanos entenderem o que vocês fizeram foi grave. É Deus dizendo que o que vocês fizeram foi grave. E não há perdão sem remissão de pecados. Contudo, a remissão de pecados obtida por animais não era uma remissão total. Era apenas uma sombra. Era uma coisa que apontava para algo infinitamente superior. Era como se fosse uma criança sendo educada pela babá, pela mãe, até o ponto que ela chega à maturidade e finalmente ela recebe o ensino completo, concluído. E o que a Bíblia tem a nos dizer, né, através dos profetas no Antigo Testamento e da conclusão, né, do cânon com o Novo Testamento, é de que a morte dos animais apontava para a necessidade de um sangue superior, de um tipo de remissão de pecados que não tivesse prazo de validade, mas que fosse perdão do passado, presente e futuro. E a Bíblia apresenta a única possibilidade de remissão através do sangue de Jesus. Tão excelente era a sua pessoa. Então, por isso que o apóstolo Paulo lembra. Ele é a nossa redenção, e é pelo sangue dele. Né? Então, esse foi o verso 7, e eu vou concluir aqui com vocês, porque senão a gente não vai ter tempo ali para o café, para tomar um café e comer o que as nossas irmãs trouxeram. Mas na semana que vem, gostaria de lembrar a todos que a gente não vai ter EBD, porque a gente vai fazer um café da manhã de Natal, e aí não teria como fazer junto com a EBD, a gente carece de tempo para isso aqui no auditório. Então não vai ter EBD, e eu retomo a EBD daqui a 2 semanas, tá bom? E gostaria de estender, quem não recebeu ainda o convite, quiser participar, é aberto, tá bom? O café da manhã de Natal, vai estar todo mundo aqui presente, e vai ter até gente visitando, gente que gosta de nós, mas que é de outra igreja, vão vir aqui. Então, só para vocês saberem. Daqui a 2 semanas eu retomo o finalzinho do verso 7 e dou continuidade do verso 8 em Pedro. diante. Oi, Lud, Pedro. querida, pode falar. Não, é só para complementar essa questão do sangue que você falou, que é interessante quando a gente estuda cultura, assim, né? A gente pensa em sangue, o derramamento de sangue, a gente pensa em dor e sofrimento, mas o sangue também é vida, né? Por exemplo, algumas culturas enfatizam, culturas germânicas lá pré-medievais, que tinham várias palavras para falar sobre sangue, e também a gente tem que lembrar, né? O sangue menstrual, né? É vida, assim, a mulher sim. só vai fecundar, né? Se tem a ovulação e sai em forma de sangue. Então, assim, é porque geralmente a gente associa o sangue nesses sacrifícios a uma dor, a expiação, né? Mas o sangue é vida, né?
Aí só para esse raciocínio a gente lembrar que Cristo nos dá vida, por isso que tem o sangue. Eu só queria complementar, né, para a gente lembrar. Sim, obrigado, Lud. A Lud complementou o seguinte, de que em muitas culturas antigas, na concepção religiosa sobre o sacrifício, você não tinha só o lado negativo, né, de que o sacrifício envolvia sofrimento e a mera morte, mas sim de que o sangue, ele era interpretado como vida, sabe? A vida residia no sangue. Então, o sacrifício muitas vezes era visto de uma maneira muito positiva em uma série de religiões. E nesse sentido, nós devemos também entender que, né, é a morte do Senhor Jesus que dá lugar à vida. É através do seu sofrimento, da sua dor, aquilo que Isaías descreve, Isaías 53, né? Extensamente, inclusive, ele descreve o dor e o sofrimento do Senhor Jesus. É isso que vai redundar em vida para nós, né? E não somente para nós, para ele, porque ele morreu e ressuscitou. Ressuscitou em poder, foi glorificado, né? E agora recebeu um nome acima de todo nome, né? Então, esse foi um ponto importante que ela lembrou. O sangue também significa vida. Alguém mais gostaria de participar, tirar alguma dúvida, complementar com alguma coisa, antes da gente encerrar? Sim, Elô. Sim. Sim. O de Hebreus fala bem sobre isso, né? E com a morte de Cristo, isso tudo acabou. Tudo acabou. A gente vê a excelência que é, né? Sim. Como você falou. Se você olhar as escrituras, no mínimo você tem que ser honesto. Você está lendo ali e entender, claro, eu posso até não. Eu não posso modificar o que está escrito aqui. Sim. Né? Sim. As outras pessoas, quando elas tentam modificar aquilo, colocam mais, além daquilo, elas realmente estão sendo bastante desonestas. Sim. Se uma vez a outra, não sabe o que derramar o sangue, né? E aí, com a morte de Cristo, isso foi. Exatamente. A Elô está lembrando aqui que era o papel, um dos papéis do sacerdote, o principal, né? Era esse, de entrar uma vez por ano no Santo dos Santos e fazer a propiciação anual pelo povo. E o escritor de Hebreus, ele lembra também que o sacerdote, ele era impedido de continuar realizando esse papel pela morte, porque tinha que morrer. Então, você tem toda aquela sucessão de sacerdote. Fazia por ele também, é uma expiação pelo povo e por ele. E esse ponto, o escritor de Hebreus, ele levanta, que é muito legal, ele fala, olha, os sacerdotes eram impedidos pela morte de continuar. Aí ele traz esse ponto e deixa bem explicado para mostrar a excelência do Senhor Jesus. Ele fala, mas Jesus não. Ele entrou uma vez por todas, num templo, diz ele, não feito por mãos humanas. Isso também é outra coisa fantástica. O que ele está dizendo é que aquela tenda do encontro, o local onde o sacerdote entrava, fazia a propiciação, gente, aquilo é sombra de algo que Jesus fez de maneira invisível, de maneira espiritual. Jesus fez algo muito semelhante com o que o sacerdote fazia no Antigo Testamento, mas um tipo de propiciação, né, que não tem prazo de validade. Então, essa figura do sacerdote, essa figura que o Antigo Testamento exalta tanto do rei, e essa figura também do cordeiro, são coisas assim que o Senhor Jesus veio e as realizou e deu um fim a todo esse processo, como é que é o termo? Esse processo cerimonial. Essa cerimônia não precisa mais ser realizada, porque Cristo, ele vem na figura de rei, do nosso rei, o rei eterno, nosso Senhor, nosso Salvador. Ele vem na figura também do profeta. A gente não tem mais a necessidade de um profeta, agora o Senhor Jesus é o profeta final. Ele veio na figura do sacerdote, porque ele foi aquele que entrou no templo, no Santo dos Santos, e ele é o Cordeiro em pessoa, sabe? Ele se apresentou como oferta, né? Então, ele consolida toda a figura sacerdotal e do processo cerimonial do Antigo Testamento nele mesmo. Isso tudo teve um fim, né? Então, o escritor de Hebreus, ele fala longamente sobre isso para a gente compreender
a excelência, né, do que é o Evangelho. Mas a gente pode conversar sobre isso mais para frente. Eu vou encerrar por aqui para a gente ter tempo para o café. Gostaria só de agradecer a presença de todos, a Aninha por ter gravado a aula, vai ficar disponível no canal do YouTube da igreja em breve. A gente está fazendo uma playlist lá no canal da igreja com todas as aulas de EBD, tá? Que o nosso Isaac da comunicação está colocando tudo lá. Então vocês vão ter acesso lá agora às aulas pelo canal da igreja. E é isso, pessoal. Obrigado vocês também por terem participado e a gente se vê daqui a 2 semanas para a próxima EBD e semana que vem para o café da manhã de Natal. Tá bom? Um bom culto para vocês, que Deus abençoe e um excelente domingo, tá, gente? Bom domingo. Bom domingo.